Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Direitos Humanos para o Exame da Ordem. Meu nome é Luiz Alberto. Nós vamos trabalhar então de uma forma bem peculiar no nosso curso, baseado em estatística. Por que estatística? Aí você vai entender porque nós fizemos um mapeamento das questões que são mais cobradas no Exame da Ordem, justamente para que você não perca muito tempo. Direitos Humanos para a Ordem, qual é a bibliografia que eu devo comprar? Tem que ser aquela bibliografia pesada? Não, vamos comprar um resumo, né, uma sinopse. Então trago aqui algumas sugestões, mas é claro, se você quiser estudar de uma forma mais aprofundada direitos humanos, não tem problema. Então eu trouxe aqui algumas opções. Vamos na tela, por gentileza? Então nós temos aí Direitos Humanos, da editora Juspod, né, com o professor Rafael Barreto, uma sinopse. Eu acho muito boa essa sinopse. Outra sinopse boa do Ricardo Castilho, da editora Saraiva. E agora vem os livrinhos um pouquinho mais aprofundados. Tem o Direitos Humanos da Flávia Piovesan, da editora Saraiva. Temos aí do professor Fábio Conder, Comparato também, afirmação histórica dos direitos humanos. Mas seja na parte do resumo, que eu acho que seja o perfil mais adequado, até porque você tem que estudar muita coisa, ou na parte dos livros mais aprofundados, é importante aí destacar que há a possibilidade de fazer um mapeamento da prova da ordem, para que você tenha ali um norte nos seus estudos. O que eu devo dar mais importância? Quais são os tópicos mais interessantes, mais importantes que são cobrados aí na prova da ordem? Eu fiz aqui no site, esse mapeamento vai estar completo, aqui eu só coloquei uma parte dele. Então é um mapeamento importante, deixa eu colocar na tela, ver se você consegue enxergar. Então veja lá, nos últimos exames da ordem, você tem a parte dos convenções e pactos internacionais de direitos humanos, 36,53%. Deixa eu só melhorar aqui a caneta. Olha lá, 36,53%. Então, essa parte de convenções e pactos internacionais cai muito. Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, 19,23%. Direitos Humanos no Brasil, 11,53%. Direitos Humanos na Constituição Federal, 9,61%. Incorporação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos ao Direito Brasileiro, posição hierárquica, 5,76%. E assim vai, pontes, classificação, princípios dos direitos humanos internacionais, 3,84%. Antecedentes da proteção universal dos direitos humanos, Carta das Nações Unidas, Declaração Universal de Direitos Humanos, 3,87%. Execução das decisões dos tribunais penais, dos tribunais internacionais de direitos humanos, no Brasil, 1,92%. Então é isso, pessoal. Esse mapeamento já é importante, né, ser mostrado aí na primeira aula, justamente para que você tenha um norte nos seus estudos. Tem que ser um estudo otimizado. Às vezes a pessoa perguntando, você estudou para a ordem, quantas horas você estudou por dia? Isso não interessa. O que interessa é o seu método de estudo. Nós aqui vamos mostrar o caminho, você que vai traçar o sucesso. Essa é a ideia. Então, para iniciar o nosso tema de direitos humanos, vamos a algumas definições. Vamos lá, pode segurar, Cleber, vamos lá, senão o Cleber vai jogar para a tela. É o seguinte, direitos humanos. Direitos humanos está vinculado ao direito à vida. Então, quando se fala em direito à vida, o direito à vida tem que ser interpretado no sentido mais amplo possível, como o respeito à integridade física e o respeito à integridade moral. Só que o respeito à integridade física, seja o respeito à integridade moral, tem que ser tratado com uma universalização extremamente peculiar a partir do momento que eu tenho, por exemplo, início da vida. Quando que inicia a vida? Convenção Americana de Direitos Humanos destaca que o direito à vida, ele inicia com a concepção. Mas espera aí, se você for analisar aqui no Brasil, essa convenção americana, que é chamada também de Pacto de San José da Costa Rica, foi internalizado com algumas ressalvas. Se o direito à vida, o Brasil tivesse internalizado ali, aceitado essa disposição que o direito à vida inicia com a concepção, a pílula do dia seguinte seria um método proibitivo de venda. Então, no caso, mas por que a pílula do dia seguinte? Porque quando você tem a relação sexual em si e a mulher está ovulando e o espermatozoide ele fecunda o óvulo, esse óvulo, segundo a medicina legal, demora de 8 a 15 dias para se fixar à parede do útero e ali eu tenho um fenômeno de nidação. E
segundo a doutrina do direito penal, e também, obviamente, vários doutrinadores adotam isso, o direito à vida inicia com a nidação e não lá na fase da concepção. Então existem normas de direito internacional que entrarão em conflito com as normas de direitos internos, enfim, e a ideia dos direitos humanos é justamente tentar amenizar essas circunstâncias. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as diferenças entre sistema global de proteção de direitos humanos e sistema regional de direitos humanos. Então nós vamos aí abarcar azeitar, temperar todos esses conceitos, mas o que eu quero que você entenda é que quando se fala em direitos humanos, estamos falando de dignidade da pessoa humana, de proteção à vida, no seu sentido mais amplo possível. Então vamos na tela estabelecer alguns conceitos de vários doutrinadores. Então lá, definição de direitos humanos. Corresponde à somatória de valores, de atos e de normas que possibilitam a todos uma vida digna. Aí, a dignidade da pessoa humana. São normas jurídicas externas e internas que visam proteger a pessoa humana. É o conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar a vida ao ser humano, baseado na liberdade e na dignidade. Então nós temos aí os conceitos de direitos humanos. E a partir desses conceitos de direitos humanos, a doutrina ela começa a segmentar os direitos humanos em duas teorias. Existe uma teoria justnaturalista dos direitos humanos, onde entende-se que os direitos humanos ele é de uma ordem suprema, universal, é coisa de Deus. Então os direitos humanos não estão vinculados à atividade do ser humano em si. Direitos humanos é criação divina. Direitos humanos já nasce com a pessoa. Teoria justnaturalista. Existe uma teoria que é a teoria positivista, baseada no positivismo. Ou seja, direitos humanos está vinculado a uma lei, está vinculado a uma norma jurídica. Tem que estar positivado. Direitos humanos tem que estar expresso, positivado. Teoria juspositivista. Juspositivismo, aquilo que está expresso. Tudo bem? Então pegaram essa ideia? No nosso curso eu sempre vou falando primeiro, aí depois eu mostro um esqueminha, uma tabela, enfim, justamente porque nós trabalhamos com técnica de inteligência espacial, ou seja, para você visualizar e não só ficar falando aqui. Então na tela, por gentileza, nós temos aí as duas teorias. Teoria justnaturalista dos direitos humanos, base justnaturalista. Direitos humanos, entendido como uma ordem suprema, universal, divina e inderrogável. Para essa corrente, os direitos humanos não são uma obra humana. Depois eu tenho a teoria positivista dos direitos humanos, base juspositivista. Aponta que os direitos humanos são uma criação normativa, reconhecidos pela legislação positiva, uma vez que são construídos pela manifestação legítima da soberania do povo. Então essa característica importantíssima aí das duas teorias, isso caiu no exame da ordem, faz um tempinho, acho que foi o 12º ou 13º exame da ordem. Então a teoria juspositivista e justnaturalista dos direitos humanos é imprescindível que você tenha essa noção. Tudo bem? Analisando aqui a parte de conflitos de direitos humanos e direitos internos. Quando eu tenho um conflito de direitos humanos, direito interno, aplica-se um princípio que é o princípio do pro homine ordem concedida. O que é o princípio do pro homine ordem concedida? Esse princípio destaca que, havendo conflitos entre direito interno e direito internacional, aplica-se a norma mais favorável ao indivíduo, justamente na esfera de proteção à dignidade da pessoa humana. Inclusive, quando eu tenho, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, cláusulas federais. O que são cláusulas federais? Por mais que a violação dos direitos humanos seja ali de um município ou de um estado membro, caberá uma responsabilização ao Estado federal. A responsabilização que o Brasil a responsabilização, na verdade, que será determinada ao Brasil, ela não se vincula apenas ao município, e sim ao Estado federal. Não se vincula apenas ao Estado, e sim ao Estado federal. Então isso é muito importante. Então vamos lá, recapitulando, vamos na tela por gentileza.
Quando há conflito de direitos humanos e direito interno, aplica-se aí o princípio do pro homine, ordem concedida, onde nós temos aí a prevalência dos direitos mais vantajosos à pessoa humana. E aí nós temos aí, depois dessa análise do conflito, desse conflito de direito interno e direito internacional, direitos humanos e direito interno, enfim, nós vamos analisar consequência da valorização, pode jogar na tela, não tem problema não, o pessoal vai ver, valorização dos direitos humanos, na visão da professora Flávia Piovesan. Então, analisando aí essas consequências da valorização dos direitos humanos, quais são as consequências? Essa doutrinadora de grande excelência, uma professora muito respeitada, salvo engano de São Paulo, da USP, ela destacou o seguinte, quando você tem a questão da soberania de um país, antigamente a soberania era tratada como uma caixa blindada, inviolável. A Alemanha, quando cometeu ali na Segunda Guerra Mundial por meio do Hitler cometendo aquelas bestialidades, essas bestialidades, elas eram acomatadas por lei, ou seja, eram bestialidades, atrocidades, amparadas por lei? Sim ou não? Sim, era amparada por lei. Só que o detalhe é o seguinte, por que nenhum país, por que a comunidade internacional não intervia nessa atuação violadora de direitos humanos em relação à Alemanha? Porque a soberania era tratada como uma caixa blindada. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, tomando conhecimento das atrocidades que ocorreram, tivemos aí a cristalização, um movimento de cristalização da soberania. E esse movimento de cristalização da soberania foi um movimento onde a própria soberania era comparada a uma taça de cristal. E sendo comparada a uma taça de cristal, facilmente pode ser quebrada, onde a comunidade internacional ela pode intervir. Então, resumindo, havendo violações aos direitos humanos, pode haver uma reação da comunidade internacional punindo aquele país que viola direitos humanos. Então, essa foi a visão da professora Flávia Piovesan, tá? Uma visão que já foi citada em questões da banca FGV e também em questões que eu vejo até em concurso público, que não seja só do exame da ordem, mas de qualquer outro concurso público. Então vamos analisar na tela, por gentileza? Nós temos aí a visão da professora Flávia Piovesan, relativização da soberania de um Estado. Nós temos também a cristalização de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera internacional. Ok? Então tá aí, ó, dois tópicos interessantíssimos. E aí nós vamos analisar alguns marcos históricos dos direitos humanos. Quando se falar em marcos históricos dos direitos humanos, basta você pensar em um triângulo, na verdade, nas vértices de um triângulo, ou seja, são três vértices. Primeiro, o Iluminismo é um marco histórico dos direitos humanos, onde começou-se a entender o que era o ser humano e o que eram as coisas. Houve uma certa valorização do ser humano, porque antigamente não se entendia mais o que era ser humano, o respeito ao ser humano. Então a época do Iluminismo foi uma época muito importante para entender a existência do homem, para entender a função social do homem. Ok, depois do Iluminismo nós tivemos a Revolução Francesa. Então, Revolução Francesa, que estabeleceu os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que inclusive são reforçados dentro das gerações dos direitos fundamentais. As gerações dos direitos humanos, ou gerações dos direitos fundamentais, isso na verdade é uma questão que envolve a reflexão dos ideais da Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. E aí depois nós temos a terceira fase, do terceiro marco histórico dos direitos humanos, que nasceu a proteção internacional dos direitos humanos. E essa proteção internacional dos direitos humanos, ela veio após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, eu tenho Iluminismo, eu tenho Revolução Francesa e eu tenho a Segunda Guerra Mundial como marcos históricos dos direitos humanos.
Interessante até destacar, existe ali uma diferença, eu estou olhando aqui para trás para ver se eu pego uma caneta, vamos lá, só segura um pouco, rapidinho. Existe aqui, ó, uma diferença, vamos estabelecer logo, será que dá aqui? Dá, né? Então existe aqui uma certa diferença, vamos trabalhar em cima dessas diferenças. Olha que interessante, quando se fala em direitos humanos é uma visão mais macro, uma visão de direito internacional. Porque às vezes o que se interpreta como direitos humanos não é um direito fundamental dentro de uma ordem democrática. Então, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem uma visão ocidental. E essa visão ocidental de que é direitos humanos, às vezes não é interpretada como direito fundamental, porque o direito fundamental são direitos humanos que são realmente importantes, que são compatíveis com a cultura, com os costumes daquela sociedade. E aí esses direitos humanos são internalizados como direitos fundamentais. Vou fazer até uma brincadeira aqui com meu amigo. Kleber, você ficou sabendo da situação do brasileiro que foi punido com pena, 2 brasileiros, né? Na Indonésia foi punido com pena de morte. Será que essa pena de morte viola os direitos humanos? Olha o Kleber participando. E aí? Será que essa pena de morte viola os direitos humanos? Sim. Olha, ele está falando sim. Mas pode ter uma pessoa aqui que fala assim, não. Agora, na visão da Indonésia, ela acha que não. Sabe por quê? Porque ela age de uma forma preventiva, falando assim, ó, traficante, se entrar aqui, você vai morrer, cara. Cheio de avisos. Muito marketing em cima disso. E aí acontece, a pessoa desafia o Estado. Ela entra. Quando uma pessoa entra com uma droga em um determinado país e essa droga é fornecida, né, distribuída para a sociedade, quais são os reflexos dessa droga? Essa droga pode gerar a criminalidade, ou melhor dizendo, ela pode incentivar a criminalidade? A partir do uso dessa droga, pessoas podem morrer? Sim ou não? Sim. Então, para a Indonésia, é mais vinculado aos direitos humanos matar uma pessoa para salvar 500 do que deixá-la viva. Então a ideia de direitos, vamos entrar aqui no mérito, eu tenho aqui direitos fundamentais para a Indonésia, não são interpretados como fundamentais para o Estado brasileiro. Então falar em direitos fundamentais é uma situação muito peculiar, porque sim, nós temos aí uma questão que envolve costumes, tradição, cultura. Isso é importante. Agora, quando eu tenho direitos humanos, é aquela visão genérica de proteção à pessoa, dignidade da pessoa humana, etc, etc. Tudo bem? Entenderam agora essa relação? Claro, numa questão de prova você tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes, e também tem que ser mais flexível, né? Bem mais flexível, às vezes a questão, ela está falando de direitos fundamentais, mas na verdade são direitos humanos. Hoje está falando de direitos humanos e são direitos fundamentais. Então, haja com essa flexibilidade. Tudo bem? Então, é muito fácil você interpretar esses dois quesitos aqui a partir do momento que você entende que os direitos fundamentais são direitos positivados dentro de uma ordem jurídica. E os direitos humanos são direitos, né, internacionais, de comunidade internacional. Tudo certo? Ok. Vamos então retomar aí os marcos históricos. Olha aí, marcos históricos. Não sei se eu cheguei a te convencer, Kleber, sobre essa visão. Convenci? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, marcos históricos. Iluminismo, então procurou entender a essência das coisas e das pessoas, observa o homem natural para chegar à origem da humanidade. Principais nomes: John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Montesquieu. Temos aqui, ó, a Revolução Francesa, onde nasceram os ideais representativos dos direitos humanos, quais sejam a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Após a Segunda Guerra, celebrou-se uma série de tratados para evitar que se repita as atrocidades cometidas. Então, Segunda Guerra Mundial, foi aí que foi criada a ONU, em 1945. Em 1945, foi criada a ONU. E aí aconteceu. A ONU, ao ser criada, ela constituiu uma carta. Não sei se você já ouviu falar nisso. Carta da ONU. E a Carta da ONU envolve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, envolve o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e também o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Então, a Carta da ONU
foi o marco da internacionalização dos direitos humanos. Veja na tela, tem aqui essa figura, essa tabelinha, está aqui, cadê? Vamos lá. Aí, ó. Carta Internacional dos Direitos Humanos. Documento básico do sistema global, depois eu vou explicar isso aqui para vocês, o que é um sistema global de proteção aos direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Então veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, veio com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então a Carta de Direitos Humanos, ela tem essa composição extremamente extensa, uma composição peculiar. Após ter analisado essa composição da carta, é sempre bom, né, comentarmos um pouquinho sobre pluralismo jurídico. Você já ouviu falar nisso? Pluralismo jurídico. Quando eu tenho o pluralismo jurídico, o que é o pluralismo jurídico? O pluralismo jurídico nada mais é do que sistemas jurídicos fechados que irão violar o Estado de Direito. Então, quando você tem lá a República Federativa do Brasil é um Estado de Direito. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se um Estado democrático de direito. Quando eu tenho a questão Estado de Direito, só para pegar aqui, ó, o Estado de Direito é um Estado de legalidade, tudo bem? Estado de Direito, repito, é o Estado de legalidade. E quando nós temos aí o Estado de Direito, que é um Estado de legalidade, vem o pluralismo jurídico, e o pluralismo jurídico, ele tenta estabelecer sistemas isolados com normas internas que irão violar o Estado de Direito ou que irão violar o Estado de legalidade. Então são vários sistemas, vários. Então você tem aqui, ó, o seguinte, vamos lá, melhor exemplo, inclusive já foi tema de questão de prova. As organizações criminosas. Quando eu falo organização criminosa, no sentido do comando, vamos lá, como exemplo, Comando Vermelho, Terceiro Comando da Capital, Amigo dos Amigos, enfim, essas facções, organização criminosa da ideia da lei, né? Vamos pensar em facções. As facções criminosas, possuem leis próprias, códigos próprios, sim ou não? Sim. Códigos estes que irão violar o Estado de Direito ou o Estado de legalidade? Pensa comigo. Se eu tenho ali, dentro da facção, foi identificado um X9, aquele dedo duro que fica falando das ações que a facção está cometendo, justamente para a polícia prender os traficantes. Esse X9, qual é a pena para ele? Geralmente é uma pena de morte. Aí eu te pergunto, no Brasil tem pena de morte? Tem, mas em tempo de guerra. E em tempo de paz? Em tempo de paz não. Tudo bem? Então, quando se fala em pluralismo jurídico, nós temos, vamos lá na tela, sistemas jurídicos isolados, e esses sistemas jurídicos isolados, eles são aplicáveis a uma mesma situação, as quais são provenientes de centros produtores distintos. Aí você pode marcar aí, tá? Violadores do Estado Democrático de Direito. Anote aí nesse espaço aqui, violadores do Estado Democrático de Direito. Isso é pluralismo jurídico. Ok? Tomando uma aguinha, tranquilo. Aí pode vir aqui comigo. Nós temos essa pergunta, né? O que é incidente de deslocamento de competência? Isso já cai em prova. O incidente de deslocamento de competência está lá na Constituição Federal, artigo 109, inciso 5º-A, e esse incidente de deslocamento de competência destaca o seguinte: havendo aí graves violações aos direitos humanos e o Brasil com certo receio de ser punido pela comunidade internacional e identificando que os órgãos onde está ocorrendo essa violação dos direitos humanos não estão atuando de forma efetiva, geralmente são órgãos estaduais, o que acontece?
o Procurador-Geral da República, ele solicita um deslocamento de competência para a Justiça Federal. E o Supremo Tribunal Federal julga isso? Não, é o STJ. O PGR solicita ao STJ porque o STJ é o guardião da lei federal. O STF é o guardião, é o oráculo da Constituição Federal. O STJ é o guardião da lei federal. Então, o Procurador-Geral da República solicita ao Superior Tribunal de Justiça para que o Superior Tribunal de Justiça autorize o deslocamento de competência para a Justiça Federal, justamente porque há um certo receio de haver punição ao Estado brasileiro, porque está sendo visualizada ali uma ineficácia dos órgãos estaduais. A ideia principal é essa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura aqui para você entender melhor. Olha lá, artigo 109, cadê ele? Artigo 109 da Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos, que se refere ao parágrafo 5º deste artigo. Aí vamos lá, vamos ao parágrafo 5º. Vai lá. Nas hipóteses de grave violação aos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante ao STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tudo bem? Vamos melhorar isso aqui, ó, melhorando. Para que haja um incidente de deslocamento de competência, tem que ter a existência de grave violação aos direitos humanos. O risco de responsabilização internacional decorrente do cumprimento das obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais. A incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecerem respostas efetivas. Então, isso, na verdade, tem até um exemplo, né? Foi solicitado incidente de deslocamento de competência na situação da irmã Dorothy Stang, acho que eu até trouxe aqui a ementa para você ler, tudo bem? E aí perceberam, acho que foi no Pará que ocorreu isso, e aí perceberam que as autoridades estaduais estavam agindo com efetividade. Então, no caso aqui específico, houve um indeferimento, mas isso é importante, né? Você ter essa noção como exemplo. Então, o incidente de deslocamento de competência já caiu, já foi cobrado no exame da ordem, é um tema importante, e aí nós vamos, né, finalizar esse bloco, e no próximo bloco nós vamos falar do Tribunal Penal Internacional. Muito obrigado.